Opa, salve, salve, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando aqui mais um Conexão Jet, número 21, essa edição muito especial aí com uma pessoa muito querida, muito importante. Vocês estão me ouvindo aí? Tá me ouvindo, Lucas? Castro, tá me ouvindo? Tô ouvindo legal, cara. Tá me ouvindo bem? Ouvindo. Perfeito, perfeito, meu irmão. Estou me ouvindo sim. Castão, vamos começar aí, meio-dia. Olha, sei que a agenda do cara aí é bem complicada. Meu amigo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Hoje vai ser um papo muito legal. O Casta é uma pessoa assim, sem igual, né? Vou pedir para ele se apresentar aí. Acho que não precisa também, né? A grande maioria aí conhece o Casta. Mas da minha parte aqui, vou falar que eu conheço o Casta já há muitos anos, né? Desde que eu entrei no mercado lá pela Mercúrios, né? Onde ele era o grande research lá, e ele estava começando a carreira dele, né? A gente começou mais ou menos, eu comecei mais ou menos nessa época aí, então o Casca foi um grande professor aí que eu tive nesse mercado cripto, e hoje em dia, aqui nesse cargo, diante de tudo que eu consegui, né, de estar onde eu estou hoje em dia no mercado cripto, eu devo muito a você, Casca, pelos ensinamentos aí, os aprendizados que eu tive. Depois que ele saiu da Mercúrios, eu pude acompanhá-lo também quando ele criou a sua comunidade lá no Discord, né, a comunidade do Casta. Enfim, cara, a gente vai trocar uma ideia muito grande. É um dia bem especial aqui para mim poder ter você aqui. Infelizmente, o Caleb não pôde participar hoje, tá, pessoal? Então, a gente vai tocar aqui o barco aqui da nossa forma mesmo. Lembrando, pedindo aí pro pessoal dar um retweet aí, que hoje o papo vai ser de qualidade, né? O Twitter, o X, ele não entrega muito os spaces, né? Conforme for passando, vai entrando mais gente. E lembrando também, cara, que os nossos spaces ficam gravados, não só aqui na plataforma do X, mas também no YouTube, tá? Depois lá fica bem mais fácil de você acompanhar, de você passar adiante, né? Enfim, Castão, mestre, se apresenta aí pra galera e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aí, meu velho. Primeiro, agradecer o convite, compartilhar desse space com você. Obrigado pelas palavras, pelo acolhimento. Casta, né, é a abreviatura de Castaneda, que é meu sobrenome, Rafael Castaneda, é o nome completo. Eu sou um cara que, de formação, sou engenheiro de software, né, eu venho um pouco do mundo acadêmico, meio profissional. Eu cheguei a fazer um mestrado em sistemas e computação pelo IME, lá no Rio de Janeiro. E tive uma carreira aí de 20 anos como professor, pesquisador, consultor, líder técnico, CTO, sempre um pé na academia e um pé no mercado. Mas eu sempre brinco com a galera que bateu aquela crise lá, batendo a crise de meia-idade, 35 para frente, os cabelos foram caindo, a paciência foi acabando. E eu fiquei meio que de saco cheio do mundo tradicional, de saco cheio da sala de aula tradicional. Pô, foram 15 anos de Cefet, cara, serviço público, né? Sempre dando praticamente as mesmas matérias. Quando você dá 15 anos de aula, né, com 2 turmas por ano, uma por semestre, chega uma hora que você está literalmente dando a mesma primeira aula pela 30ª vez. E aí, acho que realmente já não dava mais fazer tudo igual. E aí estava procurando uma coisa nova para mudar a minha vida, né? Uma mudança assim de carreira, de profissional. E não dava para eu realmente começar a vender minha arte na praia, porque arte não é meu talento. Eu sou um cara de tecnologia. E acabei encontrando o Bitcoin, blockchain, né? Comecei a conhecer o mercado cripto nos anos de 2020 e decidi fazer um pivoteamento de carreira e entrar no mercado cripto, né? Foram alguns anos de trabalho até eu realmente conseguir me exonerar. Hoje eu sou exonerado do serviço público, né? Tipo, abrir mão da carreira, no topo da carreira, para poder me dedicar ao mercado cripto. Foi todo um trabalho de migração, mas deu certo. E hoje, no mercado cripto, eu sou produtor de conteúdo, né? KOL, né? Eu não sou muito fã dessa sigla, mas enfim, né? Sou uma das vozes do mercado cripto no Brasil, muito felicidade, né, de poder participar desse jeito na comunidade cripto, e também sou empresário, tenho hoje uma empresa que eu construí com o meu sócio, Felipe Trentin, mais chamado como Coruja por aí, né, construímos a Oxus Finance no final do ano passado, que é uma empresa que hoje opera pagamentos internacionais aí no mundo inteiro, usando tecnologia de blockchain. Pô, perfeito, Castão. E bem lembrado, né, cara? Você deu aula lá no Cefet, eu estudei lá também, a Faculdade Federal aqui do Rio, né? E foi uma grande coincidência. Quando você falou lá, eu sei que lá só tem gente braba mesmo, mas é o que você falou, né, Castro? Acho que você tinha muito mais a somar, agregar aí. Eu lembro
quando você começou lá, isso há muito tempo atrás, né, cara? Você já tinha esse plano de realmente seguir a tua carreira no mercado de cripto, se tornar uma dessas vozes. E acho que você, acho não, né? Você com certeza concluiu esse plano e hoje em dia tá aí com seus empreendimentos como uma das vozes mais influentes, se não a mais influente aqui, né, cara, do Brasil, não só do Brasil, mas da Latam inteira. Casta aí, eu percorro os eventos aí de Blockchain Rio, Merge, há vários outros aí, sempre é uma referência, né? Um cara bem disputado de falar aí. E agradeço mais uma vez, Castão, sua presença aí. Meu velho, a gente acabou de falar aqui sobre a questão dos eventos também, e a primeira pergunta que eu já te faço já é nesse caminho mesmo, né? O que você teve aí de maior insight nesse ano no Blockchain Rio? Eu tive a oportunidade de encontrar lá no Merge também, Blockchain Rio, só assisti as suas palestras, foi bem corrido, eu não consegui falar contigo lá. Mas o que você teve aí, cara, de maior insight? Qual foi a sua maior visão aí? O que você achou desse evento aí desse ano que você pode trazer aqui pra gente? Uma coisa legal dos eventos, né, cara, é que eles sempre acabam sendo uma espécie de um retrato de como que o mercado está naquele ano, né? Os eventos são anuais e todo ano existe aquele momento que a comunidade se reúne para participar do evento. Então, desde assim de quais são as pessoas que vão frequentar aquele evento naquele ano, os palestrantes, os temas, até mesmo os patrocinadores, né? Quais projetos que estão lá montando stand. Então, se você pega o histórico dos eventos ao longo do tempo, eles acabam sendo um retrato, né, dos momentos do mercado cripto. E não só o Blockchain Rio, né, como também outros eventos internacionais, né. Ano passado eu tive lá em Singapura no Token 2049, esse ano eu vou de novo, e eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção no ano passado no Token 2049 é que é um evento gigante em Singapura, são 3 andares de evento, e o primeiro andar era inteiro só de projeto de Perpdex. Tinha uns 20 stands de projetos de Perpdex, todo mundo lançando a próxima Perpdex que ia bombar no mercado, né? E os Perpdex nunca foram fortes em presença no Brasil, mas você certamente teria, no ano passado, do Blockchain Rio, mais projetos voltados para a comunidade, por mais que o Blockchain Rio seja um projeto que faz um evento mais institucional, né? Chama banco, chama governo, chama regulador, o mercado cripto coloca sua presença lá e tinha muito mais projeto de varejo, né? Muito mais ativações de varejo. Aquela veia de gen ainda estava sendo sentida em algum lugar. E você vê que esse ano, no Blockchain Rio, o varejo representado na forma de projeto praticamente não tinha, né? Você tinha a turminha da Evervalue, né? Que eles são super ativos no Brasil, mas eles são um ponto fora da curva. Você não tinha todos os estandes, de todos os cartões de crédito, de todos os projetos que estão ali buscando um airdrop no meio do caminho, né, chamando a galera para pegar um token, para engajar numa campanha. Foi realmente um ano de Blockchain Rio majoritariamente dominado pelo institucional e frequentado muito menos pelo varejo investidor, né, mais frequentado pelo networking dos construtores de cripto e um varejo um pouco mais selecionado, um pouco mais builder, um pouco mais cabeça. Nem bom nem ruim, mas reflexo do momento que a gente vive de mercado. A gente literalmente, pô, né, tinha um stand do BTG, cara, né? Você não tinha Aave, não tinha Uni, mas tem o BTG, né? O BTG abrindo um stand. Inclusive a gente foi lá conversar com eles, nada contra, né? Mas realmente mostra que o nosso mercado esse ano é um mercado que o varejo está sumido. Os engajamentos na mídia social, né, dos produtores de conteúdo caiu drasticamente. Teve um estudo numérico, quantitativo, que saiu há 2 semanas, que o engajamento médio do youtuber de cripto no Brasil caiu 90% na média. Então, assim, a gente derreteu que nem meme coin, né, cara, o engajamento. Então, é um momento bem particular, mas ao mesmo tempo, os projetos que estão ali são projetos que não estão falidos, que têm fluxo de caixa, que geram receita, que geram negócio, que têm sedes no mundo inteiro. Então, o que estava ali era aquilo que tem condição de resistir e de prosperar mesmo no meio do bear market. E a gente vê um pouco do fenômeno da seleção natural ali do mercado acontecendo, né, nesse evento esse ano. Pô, maravilha, Casta. Eu tive exatamente a mesma impressão que a sua, né? Fiz até um post aí antes de ontem, aqui na segunda-feira, né? Tanto no X como no LinkedIn. Foi exatamente as suas palavras, essa impressão que eu tive. Eu vou no Blockchain Rio desde o primeiro ano.
Então ficou muito fácil da gente acompanhar, assim, quem está lá, né, essa transição, né, que aconteceu, como você bem informou aí, empresas globais, né, cara, que atendem. Eu também tive no BTG Pactual, teve um stand lá no Merge, em São Paulo. A gente teve o prazer de falar com eles também. Eles, inclusive, são um dos validadores de Solana maiores que a gente tem aqui na América Latina. A gente até, inclusive, conseguiu abordar eles como validadores usando o Jitoban, né, que trouxe vários grandes aí, como Coinbase, Binance, que tem uma receita maior de validadores. A gente, através do lead, desse lead, quem me passou foi o Cuca, o Super Team Brasil, né? Eles me passaram já um contato, eu encontrei lá no Merge, e antigamente você falava no tipo de ação, disso aí, de ativação, né, da gente aqui representando a Jito na América Latina e no Brasil, era praticamente impossível. Você não via esse pessoal lá, você não tinha esse mesmo tipo de papo, de acesso, né? E hoje você vendo essa turma, essa galera aí realmente muito grande, né? A gente participou no Merge, teve o stand da Visa também, né? Foi muito bom. E eu tenho essa mesma impressão que você, Castro, acho que você resumiu bem aí. E já engato aqui na segunda pergunta, cara. Você passou anos, né, nesse mercado, como eu te falei, já sigo desde sempre lá na Mercúrios, com a sua própria comunidade, como um dos principais research, né, pesquisadores desse mercado, até e também na sua área de desenvolvimento, né, mais de tecnologia mesmo. Você é um cara que sempre buscou falar muito sobre esses assuntos de forma muito direta, mesmo antigamente, quando a gente não tinha conteúdo, né? Hoje a gente tem sobrando isso aí sobre IA, mas, enfim, eu acompanho essa sua transição e hoje você é um grande empreendedor aí no mercado. Isso era até uma visão que você tinha, né? Você enxergou esse monte de tecnologia, de cripto, de blockchain, como isso poderia trazer eficiência, né, para as novas empresas, para os novos modelos de negócios. E, com certeza, viu uma oportunidade aí de lançar a Oxus, né? E aí eu ia te perguntar, cara, o que mudou na sua leitura depois nessa transição que você tinha no mercado? Mudou alguma coisa? Você tinha uma visão mais utópica, mais distópica, 7 anos atrás do que é hoje? Ou era o que você previa mesmo? Como que está sendo essa experiência aí de avaliar o mercado durante esses anos todos como um grande research e agora está na linha de frente aí, empreendendo? O que você pode acrescentar para a gente? Maravilha, cara. Eu acho que assim, todo bom analista tem que ser aquele que está sempre disposto a reavaliar o seu entendimento, né? Porque as pessoas às vezes confundem o papel de um analista com o papel de um profeta, né? Tipo, um profeta é um cara que fala, olha, no próximo ciclo Solana vai bater $1.000. E aí, ou ele está certo e ele é glorificado, ou ele está errado e ele é escrachado, né? Mas como é que você vai saber o quanto Solana vai valer no futuro se você não sabe quais são as decisões de projeto que o time da Solana vai tomar, né? Que tipo de empresas vão querer fazer negócios dentro da Solana, né? O que vai mudar na regulamentação global, o que vai mudar nas outras plataformas que concorrem com Solana, né? Todas as respostas para essas perguntas, elas não existem no momento presente. Então, se você crava o pé e fala, eu sou um analista e eu estou falando quanto Solana vale daqui a 5 anos, você não é analista, você é um profeta, né? O que um analista faz é pegar os fatos e tentar derivar conclusões e hipóteses do que pode acontecer, né? E aí sim, em estimativas de curto, médio prazo. Mas enquanto os fatos mudam, a conclusão do analista tem que mudar. Senão ele não está analisando nada, ele está simplesmente chutando o que vai acontecer. E eu comecei a mudar muito minha maneira de olhar para o mercado cripto na virada do ciclo, tá? Então, eu peguei o ciclo passado, né, que foi de 20 até 21 a 20, 21 ali, 22, né, que 20 estava consolidando ali o crash da Covid, 21 foi um dos anos de maior explosão do mercado cripto, né, na história do mercado cripto, 22 bear market, 23 recuperação, 24 alta, 25 mais ou menos, e aí para 26 agora baixa, né? 25 entre bear market, 26 continua o bear market de novo. Bem grosso modo. Só que eu me lembro que uma coisa que me marcou muito foi durante o bear market de 22. Cara, a bear market de 22 foi aquela quebradeira generalizada, né? Foi FTX, Alameda, Celsius, Voyager, BlockFi, Terra Luna, DCG, Gênesis, né? Um monte de projeto quebrando, muitas coisas derreteram para nunca mais voltar. Então, os NFTs da Ethereum derreteram de vez, né? Tipo, aquelas coisas do Bored Ape, os terrenos virtuais e tal. E a minha leitura
era de 22 para 23 que quando a gente fosse virar de ciclo, que o próximo ciclo, que seria o ciclo iniciando-se ali de 23 para frente, seria um ciclo mais maduro, que os participantes e projetos do mercado cripto, eles iriam amadurecer, e amadurecendo, a consequência seria um ciclo mais maduro. E isso foi uma das coisas que eu analisei completamente errado, né? Tipo assim, é uma das coisas quando eu falo assim, cara, você me fala uma análise que você errou. Essa eu errei com violência, cara, porque o que eu achei que o mercado ia amadurecer em 23 para frente foi o efeito estilingue, que parece que ele se degenerou ainda mais do que se degenerou em 2021. Né? E eu comecei a perceber que as coisas estavam evoluindo em outro sentido, justamente quando começou aquela febre das inscrições, né, dos BRC20, das runas no Bitcoin. Cara, a gente está saindo de uma quebradeira, de um mundo de projetos sem sentido, e na hora de amadurecer, a gente pega justamente o Bitcoin e começa a especular NFT e maguinhos coloridos no Bitcoin e toda a febre que se decorreu depois disso, né? Todos aqueles tarados da Ethereum, né, que compravam terreno virtual do metaverso, agora abandonaram a Ethereum, largaram os pinguins, largaram os primatas e vieram ver cachorros e outras coisas coloridas no Bitcoin. A mesma turma, a mesma mentalidade, só que muito pior, né? Vários projetos, cara, que o pessoal especulava que nunca fizeram o menor sentido. Aquelas segundas camadas furadas do Bitcoin, Satoshi VM, BitVM, aquilo nunca fez sentido. E desde o começo eu falei que aquilo nunca ia virar, porque a tecnologia é disfuncional, né? Toda aquela sanha com aqueles projetos BSSB e Dova, cara. Projetos que prometiam inovação no Bitcoin, mas lançavam seus tokens como contratos ERC20 na Ethereum. Tava na cara que aquilo não ia dar em lugar nenhum, né? Virtuals, AI16Z. Então a gente entrou numa sanha de novo, que eu falei, caraca, olha a gente aqui de novo, fazendo tudo igual, cara. E aí, quando eu comecei a ver tudo isso acontecer e nada realmente novo sendo feito, eu comecei a chegar à conclusão de que o varejo ia morrer, né? O degen ia morrer, né? De que nós não aprendemos com os nossos erros e que realmente a gente só estava em cripto, por quê? Porque a gente quer saber a maneira mais fácil de ganhar dinheiro sem que faça sentido algum o motivo pelo qual o dinheiro está sendo ganho. Por outro lado, ao mesmo tempo em que isso acontecia do lado do varejo, do lado do degen, do lado do criptonativo, em paralelo vinham as notícias. Swift fecha parceria com Chainlink para modernizar transações globais. Visa avança no mercado de stablecoins. Né? Bancos começam a fazer prospectos de stablecoin. Parceria com fintechs de pagamento liquidam stablecoins. Cartões criptos sendo desenvolvidos. E eu falei, caraca, olha só, né? A gente pode ter perdido o rumo, mas os institucionais, eles perceberam que a nossa tecnologia é foda. E eles vão pegar a nossa tecnologia, vão levar a nossa tecnologia embora, todos eles vão evoluir e nós vamos nos tornar obsoletos e desnecessários especulando figurinhas coloridas. Quando eu entendi isso, foi na virada de 23 para 24. E aí, eu falei com vários colegas, se você falar com os nossos colegas influencers, com o Orlando, com o Caio, até com o Bax, eu falei isso com ele, com o Vitão, eu falei, gente, eu estou indo embora do varejo, né? Ir embora do varejo não quer dizer que eu vou abandonar as pessoas, porque eu continuo sendo um cara super acessível, eu continuo fazendo live, né? Quando eu digo abandonar o varejo, é desistir de transformar o varejo num negócio, de lançar um infoproduto, de vender um curso, de monetizar o varejo. Né? Então eu desisti de monetizar o varejo porque eu entendi que o varejo não era mais um mercado que tinha prosperidade no futuro, e eu também nunca gostei muito de monetizar as pessoas físicas, né? Sempre uma coisa muito, muito difícil para mim, de, cara, eu quero fazer conteúdo gratuito, as pessoas precisam ter conteúdo bom, mas eu também não posso morrer de fome, então como é que eu faço? Quando juntou isso aí uma coisa, quando eu falei, cara, esquece, né? Eu vou abandonar o varejo, e eu digo abandonar os negócios com o varejo. E eu comecei a me enturmar cada vez mais com o mercado institucional, né, que eu já tinha um bom networking com os institucionais, né? Eu sempre palestrava nos eventos, ia nos podcasts, e eu comecei a ir mais nos eventos institucionais, comecei a conversar mais com as pessoas, comecei a trabalhar com consultoria,
E, eventualmente, essa galera sabe que o meu conteúdo existe, e até, né, parte de como eles me conhecem é um cara que nunca apelou para vender, né, nunca prometeu lucro para vender, nunca vendeu carteira. Sofri muito por isso, né? Eu deixei de fazer muito dinheiro, tá? Nos anos de 21 e 22 e 23, muito dinheiro que eu deixei na mesa, porque eu não queria dar para a pessoa a sensação de que o meu curso era fator de lucro direto, né? Então, vendi muito menos do que vários colegas, mas eu mantive uma espécie de uma reputação que os CEOs das corretoras pegaram, que os parceiros de fintech pegaram, né? Então, tipo, o pessoal da OKX veio falar comigo para fazer uma parceria, falou, Casta, a gente, porra, tem que ser você, cara, a gente pensa como você e tal, mais sério, mais centrado. E eu comecei a fechar esses deals mais corporativos, e eventualmente conheci o Coruja, né, num evento. O Coruja ainda estava trabalhando com a Solana naquela época, ele que fez parte do time que coordenou a ativação da Solana no Blockchain Rio do ano retrasado, eu acho, ano retrasado, fizeram lá um stand bem bacana, e naquele dia eu tava tomando conta do palco que o Coruja ia fazer lá a ativação da Solana junto com o resto da galera, e eu gostei do trabalho que ele fez no palco, ele gostou do trabalho que eu fiz no palco, a gente ficou amigo, começamos a fazer uns hackathons juntos, porque nós somos devs, né, tanto eu quanto ele, e aí a nossa amizade deu tantos frutos que a gente resolveu montar um negócio, e aí eventualmente chegamos na Oxus Finance, e estou eu hoje. Eu brinco que pro bem ou pro mal, né, tive que tomar aquela mordidinha do mosquitinho da Faria Lima, né, mas enfim, é parte do jogo, não dá para querer tudo na vida, né. Pô, perfeito, Castão. O recap aí, pô, de anos, né, cara? Eu acompanhei essa jornada toda aí. Muito bacana você falar isso. E, Castro, uma frase que você falou aí que me chamou a atenção foi que você falou, comentou assim: o institucional percebeu que o nosso mercado era foda pra caralho, né? A nível de infraestrutura. O que é esse foda pra caramba, ao contrário do caminho que os degens seguiram, que, como você falou, só queriam degenerar e saber a próxima moedinha de ficar rico, né? Essa frase que me chama muita atenção, cara, é o que a gente fala, é que eles perceberam que exatamente que a gente tem uma tecnologia eficiente, né? E você ser eficiente no mundo dos negócios, desculpa, é você poder fazer algo melhor, mais rápido e ou mais barato, né? E isso é um caso de uso que eu vejo, cara, crescendo muito, né? Por exemplo, o melhor é bem relativo, né? Quando você está falando de tokenização de ativos, o melhor é o quê? Você ter o famoso acesso lá 24/7, né? Você poder fazer um hedge em petróleo, por exemplo, com uma plena guerra estourando, esse tipo de coisas pequenas que antigamente a gente nem conseguia tocar nesse assunto porque o mercado não tinha infraestrutura para isso, né? Quem está aí acompanhando o mercado de DeFi, por exemplo, de, sei lá, de 3, 4 anos para cá, pô, a gente sabe como era difícil, né, cara? Cada bridge que você fazia de uma blockchain para outra era um frio na barriga, né? Mesmo que fosse o Degen aí farmando airdrop, cada protocolo que você interagia era uma... Você não sabia o dia de amanhã. E hoje em dia você vê aí, cara, empresas de cartão de crédito, né, blockchains públicas, privadas, a gente hoje em dia não dá para comparar, né? Como a gente falou no início do Space, há 4 anos, porque os institucionais, as empresas foram percebendo essa tecnologia, esse mercado, essa eficiência, né? E assim foram atualizando os seus planos de negócio, né? Montando novos negócios para escalar a nível mundial, assim como a gente viu também com outros casos aí, né? A Blockbuster deixando de existir, vindo a Netflix. Naquela época eles descobriram a tecnologia de streaming, né? Que você não é a única tecnologia, você precisa ter um agregado de tecnologia que permita escalar aquilo ali a nível global. E eu faço muito essa analogia, você também já fez, né? Grandes influenciadores fazem também. E eu acho que, assim, resumindo que tudo isso que a gente está falando, eu acho que a eficiência já foi percebida no mercado, né? A gente está vendo aí grandes fintechs hoje em dia se tornando unicórnios, né? Exemplo aí como Hyperliquid, como a própria Redot Pay, que a gente teve num evento agora, empresa de cartão de crédito. Bom, e a pergunta que eu te faço, Castro, é o seguinte: blockchain é uma tecnologia eficiente, como a gente debateu aqui. Agora, muita gente me pergunta isso, né? E é uma coisa que me leva a pensar. E eu queria ouvir o seu take a respeito disso, a sua opinião. O que você acha que blockchains generalistas, né, como Solana, como Ethereum, por exemplo, vão conseguir ter algum diferencial entre as blockchains privadas? Porque muita gente se questiona disso, né? Olha, vocês têm uma infra legal, uma tecnologia boa, mas o que vai levar essas grandes empresas entrarem, por exemplo, na Solana ou criarem uma blockchain própria, como fez a Circle através lá da Arc, né? Eu tenho meu próprio take sobre isso, mas eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer, cara. Legal, cara, boa.
Primeiro, vale a gente pegar a primeira parte da sua pergunta, que vem naquela questão de os institucionais entenderam que nossa tecnologia é foda, né? O primeiro ponto para explicar isso para um criptonativo é que o motivo pelo qual nossa tecnologia é foda para eles é diferente do motivo pelo qual ela é foda para gente, tá? Uma das discussões mais quentes de 2021 era em torno da descentralização. O quão descentralizado é um projeto. E Solana, inclusive, era criticada, né, por essa galera. Solana não é descentralizada e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu tive uma longa discussão naquela época com o Lauro Gripa. Não de briga, né? Porque a gente é amigo até hoje. Ele é um cara super querido, mas foi uma discussão de embates ideológicos, né? Uma discussão filosófica. Onde o Lauro Gripa estava argumentando que ele não via muito futuro na rede Solana, porque a Solana era centralizada, então era a mesma coisa que um banco, era só uma questão de tempo até algum hack, alguma maldade, alguma coisa acontecer, a rede se corromper, e que como a Polkadot era realmente descentralizada, que no futuro a Polkadot ia prosperar e a Solana ela ia afundar, e no máximo, ele falou, no máximo a Solana vira uma segunda camada da Ethereum, uma coisa meio doida assim. Eu falei, cara, eu acho que vai ser o contrário. Porque o fator de descentralização da Polkadot, ele é tão grande que torna o avanço tecnológico e o encaixe com o mercado da Polkadot muito ineficiente, né? É super descentralizado, mas não consegue fazer nada que realmente sirva para alguma coisa. Enquanto uma rede como a Solana, ela não é centralizada, ela é menos descentralizada, e isso não é ruim, isso é bom, né? Tanto que nessa época eu inaugurei um conceito chamado de DMV, que é Descentralização Mínima Viável. Não adianta o seu projeto ser extremamente descentralizado se ele já é descentralizado até demais. Você só precisa de descentralização até o ponto que você garante a viabilidade da rede. E chega uma hora que mais descentralização não ajuda, atrapalha. Tanto em termos da operação de infra, porque a infra começa a sofrer com muita latência, né, muita replicação, então você tem que desacelerar ou você tem dificuldade de acelerar a rede, tanto como na parte de governança, onde qualquer decisão leva muita burocracia para acontecer. No caso da Polkadot, né, muito dinheiro envolvido nas decisões, e normalmente as decisões não são em favor da prosperidade da rede e do ecossistema. Elas são em favor das baleias, que detêm um grande valor em DOT e que fazem um jogo político aonde a DAO Polkadot nada mais é do que uma espécie de centrão descentralizado com os seus núcleos, né, as suas quadrilhas, suas máfias, todo mundo negociando entre si o toma lá da cá, que é o resultado das votações das propostas de grant da Polkadot. Todo mundo sabe que foi isso que a Polkadot se tornou, né? Até as pessoas da Polkadot, uma hora, tiveram que admitir que, né, que o experimento de descentralização de governança da Polkadot deu nisso. E, eventualmente, o que aconteceu? Solana prosperou muito mais que Polkadot. Polkadot hoje é um cemitério, né, que pode ou não ser ressuscitado depois que aquele sonho utópico lá do Polka EVM, do Polka Gem, se tornar uma realidade prática de alguma forma, que a gente nem sabe quando ou se é que isso vai acontecer. E o que isso fala para a gente? Que nós estávamos apostando que a descentralização era a grande sacada. Então, quantas pessoas, por exemplo, não embarcaram com uma força gigantesca no Dog to the Moon? Porra, é a moeda descentralizada, o Leônidas fez um airdrop justo, o negócio é todo equânime, não sei o quê. Legal, né? Mas e aí? E aí, o que Dog faz? Nada, né? Qual é o negócio ali? Nenhum. Mas a gente foi naquele ideal. Para um institucional, ele não tá nem aí, cara, se o projeto é ou não é descentralizado. Ele quer saber se aquilo ali resolve algum problema real, e ele quer saber que se der uma merda, quem que resolve a merda e quão rápido a merda é resolvida. Uma outra discussão que eu também tive muito naquela época é que o pessoal ficava reclamando dos travamentos de Solana. Polkadot é melhor porque Polkadot nunca travou. Solana é pior porque Solana já travou, já saiu do ar e tal, não sei o quê. Cara, eu sou engenheiro de software, né? É muito melhor um software que travou e foi consertado do que o software que nunca travou. Porque o que importa é a capacidade do time
de operar de uma maneira que, se hoje trava por um motivo, depois que consertar, por esse motivo não pode travar mais, pode travar por outro. Por quê? Você está descobrindo gargalos. Uma coisa que muitas pessoas ignoravam, que foi uma sequência de 3 travamentos que a Solana teve no ciclo passado, é que não foram 3 travamentos, foram 3 travamentos por motivos diferentes, cara. E cada vez o motivo foi resolvido. E isso é fantástico, porque isso mostra o quê? Que a rede estava estressando a sua capacidade de processamento, encontrando os próprios limites, consertando a si mesma e superando os seus limites. E isso é o tipo de coisa que define o quê? Projetos de sucesso no mundo da tecnologia. Projetos que se estressam, que vão ao limite, que consertam e que superam os seus limites. O que o institucional vê de valor são coisas assim. E na tecnologia também, tá? O institucional, ele não se importa com o fato de uma carteira cripto ser, por exemplo, pseudônima. Nossa, eu tenho uma carteira cripto, é um hash e não tem o meu nome lá, eu estou pseudonimamente blindado. O institucional está cagando para isso, porque o institucional ele vai querer fechar um KYC na carteira. Ele vai querer pegar a sua carinha, fazer o liveness check, vai querer pegar o seu documento de identidade e vai querer amarrar isso na carteira. O valor que as corporações veem na blockchain é que a blockchain é um sistema bancário universal. A grande sacada da blockchain e os valores que a blockchain agrega para o mundo corporativo são 2 palavras que a gente quase não põe no nosso vocabulário. A primeira palavra é padronização, a palavra é atomicidade. A gente não fala sobre isso, mas isso é o que gera o ouro no institucional. O que é atomicidade? Atomicidade é você garantir que uma transação entre 2 partes, ou ela acontece nos 2 lados ao mesmo tempo, ou ela não acontece nunca. Então vamos dar um exemplo. Compra e venda de carro. Eu não sei quem tem carro ou quem já passou por um episódio de compra e venda de carro. É aquela merda daquele problema de ovo e galinha. O cara vai pegar o documento do carro, vai escrever o valor, vai escrever o seu nome e vocês têm que ir no cartório para assinar que a venda foi feita. E o que acontece primeiro? Você dá o dinheiro pro cara e ele vai no cartório contigo depois para assinar? Ou vocês vão primeiro no cartório assinar e depois ele te dá o dinheiro? Porque quem vai primeiro pode ser lesado por quem vai depois. Seja num lado, seja no outro. Isso quer dizer o quê? A operação não é atômica. Primeiro um tem que confiar no outro para depois o outro retribuir a confiança do um. Se a posse do carro está tokenizada na blockchain e ela é um NFT, o swap entre o pagamento e a troca da titularidade, ela ou acontece em todo ou ela não acontece at all. Ou o dinheiro vai para um lado e o carro vai para o outro, ou o dinheiro não sai do lugar e o carro não sai do lugar. Isso é o conceito de atomicidade. E isso traz um valor para o mercado financeiro de ativos, de imóveis, de arte, de terreno, de tudo que você imaginar. Isso é um valor absurdo. Existem hoje empresas que sentam no meio de uma transação só para garantir isso. Intermediários que coletam o dinheiro de um lado e segura lá num escrow até ver que a parada passou para liberar do outro e cobram taxas por isso, cara. Então, um desafio gigantesco de confiança e a gente pega uma tecnologia de custo marginal, inexpensiva e fala, resolvemos o problema da atomicidade em qualquer tipo de transação que envolva tokens. Isso é revolucionário, cara. E a gente nem pensa nisso. Por quê? Porque a gente está colocando lá numa pool de liquidez. Opa, vou fazer não sei quantos por cento em USDT/USDC numa pool de liquidez lá do Compound, sei lá. Né? E a outra coisa é padronização, tá? O sistema bancário global, ele é um lixo, tá? O sistema bancário mundial e a maneira como o dinheiro funciona é um lixo. Por quê? Porque o dinheiro, ele não existe num extrato unificado no mundo inteiro. O dinheiro do mundo, ele existe nos data centers dos bancos, nos extratos de cada banco. Só que cada banco tem o seu próprio sistema. O Banco do Brasil tem o seu sistema, o Itaú tem o seu sistema, o JP Morgan tem o seu sistema, cada banco central tem o seu sistema, e todos eles têm um controle
de quantos dinheiros as pessoas têm por aí. Esses sistemas são muito antigos, vários deles foram escritos nos anos 70 e 80, usando uma linguagem ancestral chamada COBOL, que serve para fazer sistemas e invocar demônios. Esses sistemas são muito difíceis de conversarem entre si, a troca de informação entre eles é muito complexa, é muito onerosa, e aí, é claro, né, existe um custo gigante de você atualizar esse sistema. Caraca, o negócio foi feito nos anos 80, funciona. Se eu for programar do zero, eu tenho que refazer não só aqui dentro de casa, eu tenho que refazer toda a integração, cara. A integração com o SWIFT internacional, a integração com o Banco Central, a integração com as autoridades que fazem investigações, com a COAF, com o CARF, a integração com os outros bancos, a integração com o Pix. É um inferno. E a blockchain fala o quê? Ela não oferece só um único lugar para você operar, ela oferece um único padrão. Solidity ou Rust para todo mundo. Smart Contract na mesma linguagem para todos os bancos. O sistema de custódia unificado numa custódia armazenada em blockchain com a mesma estrutura de dados para todo mundo. Então, ela gera um padrão universal e é muito barato você adotar esse padrão. Então, isso gera um valor absurdo. E não importa muito para o cara se a blockchain é descentralizada ou se a blockchain é centralizada. O que importa é o custo para usá-la e o valor que ela devolve. E aí, para chegar no ponto final da sua pergunta beleza, faz mais sentido para eles usarem uma blockchain privada ou usarem uma blockchain pública? Por exemplo, podemos usar uma Solana ou eu posso fazer um clone da Solana dentro de casa. E isso é uma resposta que eu ainda não tenho certeza de como é que isso vai acontecer no futuro. Mas eu tenho algumas leituras dos incentivos econômicos. O que vai dar o futuro são os incentivos econômicos associados a esse futuro. Então, por exemplo, por um lado, existe um incentivo econômico para que esses bancos tentem criar sua própria blockchain e não usar Solana. Por quê? Porque se você usa Solana para processar os seus pagamentos, por mais barato que seja, você está pagando o gas da Solana. Então você está fazendo o quê? Dividindo receita com a Solana. Está gerando dinheiro para a Solana. A primeira coisa que um banqueiro pensa, e são realmente uma raça obcecada por todo tipo de dinheiro, é que se a blockchain é dele, a taxa é dele. Então ele pode tirar mais receita se ele fizer uma blockchain própria e não utilizar a pública compartilhada. Esse é um lado da moeda. Qual que é o outro? Se todos os bancos pensarem assim e cada um deles criar a sua própria blockchain, quem é que vai convencer o outro banco a usar a blockchain do concorrente? Entendeu? Esse foi o problema da Polygon. Por que a Polygon se deu com a cara na parede quando a Polygon falou: eu vou me tornar uma blockchain de interoperabilidade? Eu, Polygon, vou costurar todas as segundas camadas da Ethereum e eu vou ser o hub de comunicação da Ethereum. A tecnologia para isso estava pronta, mas vai convencer o time da Arbitrum a usar a Polygon, que é concorrente dela, como infraestrutura de meio de campo? Vai convencer a Optimism, vai convencer a Blast? Nem vai falar, foda-se, pô, o cara, quem que é esse cara? O cara é meu concorrente e tá vindo aqui falando que eu tenho que usar ele para ser o conector universal de tudo que existe? Foda-se, Polygon. Porque se eu fizer isso, eu vou tirar a receita da Arbitrum e eu vou jogar para você. Então meu dinheiro vai para você só porque você quer? Porque você falou que você é o meio do caminho? Não. Sinto muito, não vou me conectar com você. Então a Polygon virou o quê? Um grande hub de comunicação que ninguém escolheu usar para se comunicar. Né? Hoje a Polygon está em outros rumos. Então, a partir do momento que eu vejo vários bancos tentando fazer suas próprias blockchains, eu acho que eles vão cair nesse problema. Se você não consegue convencer o seu concorrente a te usar, e o seu concorrente não consegue convencer você a utilizar ele, mas vocês querem utilizar, o que sobra? Sobra o campo neutro. Sobra aquele que está no meio do caminho e que é imparcial. E aí eu acho que a gente ainda tem, sim, tá, um bom espaço para as blockchains públicas prosperarem, e acho que Solana é um dos candidatos fortes para esse futuro.
Pô, maravilha, Castão. Você deu, pô, explicou melhor que isso aí, não tem nem como, né, cara? Eu tenho uma visão bem parecida também, né? Eu acho que eu costumo fazer bem a analogia da gente pegar assim, o Elon Musk, por exemplo, o cara tem dinheiro para construir um país para ele, né? Por que que ele não pega uma ilha lá e vai e começa tudo do zero lá? Porque a fortuna que ele gera, o dinheiro que ele gera já é maior que alguns PIBs de países aí pequenos, né? Porque é muito difícil, né? Talvez me falte palavras para explicar isso de forma mais técnica. Se quiser complementar aí, pode me cortar à vontade. Dele engrenar ele ter esse processo todo dessa engrenagem econômica de você ter um conjunto de players, né, que faz a gestão e que roda aquela economia, né? Como é que você vai crescer, por exemplo, o chão de fábrica, de uma indústria que você montar, se não tem gente morando lá? E para ter gente morando tem que ter pedreiro e tem que ter um monte de coisa. Então, assim, fazendo essa analogia, eu acho que num mercado onde eu vejo assim, startups sendo impulsionadas pelo aumento de IA, cada vez mais empresas entrando, planos de negócio sendo remodulados de acordo com a tecnologia que a gente tem, né? O que eu quero dizer com isso? Sei lá, softwares, projetos de serviço que geram valor para a humanidade utilizando essa tecnologia para compor novos produtos lá na ponta, né, que gerem realmente valor para o usuário final. Para você compor uma economia dentro dessa aí, fazendo analogia de uma blockchain como se fosse essa cidade ou esse país, né? É muito mais difícil você criar algo do zero, porque, como você falou, fica muito difícil você convencer o banco, o concorrente a vir para a tua blockchain, né? Porque, obviamente, se ele tem um validador lá rodando, a blockchain roda dele centralizada, como você bem explicou aí, ou descentralizada, não cabe discutir isso, né? O que cabe é a eficiência. Ele já é muito difícil, né? Por que um bancão, como você bem explicou, vai para outra blockchain? Então, uma das coisas que eu vejo é esse poder de composabilidade, né, que a blockchain pública tem, de você ser open source, qualquer um chegar ali e conseguir montar o teu negócio. E numa economia que eu vejo assim, novos negócios começando, né? Eu tenho uma visão também de que muitos projetos, a gente já fala bastante sobre isso aqui no Spaces, vão nascer futuramente direto com um CA, né, um endereço de contrato, do que um tax code, um CNPJ, né, no futuro bem próximo. É muito mais fácil, às vezes, você plugar aquilo ali numa economia já pujante, que já tem uma engrenagem rodando, que você já tem por exemplo, stablecoin as a service, né? Às vezes você não precisa nem ter sua liquidez, você pode pegar emprestada, isso tudo sendo regulamentado, obviamente, né? Então, assim, eu tenho essa visão bem dessa forma, e é uma das perguntas que me fazem mais parar para pensar nisso, né? Não só como investidor, mas também como profissional da área de blockchain, de estar lutando por isso aí. Então, pô, é bacana demais ouvir esse complemento aí. Pessoal, dando um aviso aqui para a galera, a gente está chegando no finalzinho, infelizmente, né? Tem mais 2 ou 3 perguntas aqui para fazer para o Castro. Mas quem quiser subir aí, complementar alguma coisa, fizer alguma pergunta para o Casta, levanta a mão aí que eu vou pedir para o Lucão aí subir a galera. Bom, Casta, mudando um pouquinho de tópico agora, a gente falou bastante assim, papo bem mid-curve, né, mas que eu gosto bastante. E vamos falar agora, cara, sobre um assunto que o pessoal talvez goste um pouco mais, né, as novas altcoins aí, né. Tem uma frase que me chamou muita atenção, ela foi do CEO da Blockworks, né? Para quem não conhece a Blockworks, eles são a maior empresa de research do mundo, né, de pesquisa. E ele comentou assim, cara, if you wanna fix, se você quiser consertar a indústria, conserte os tokenomics, né? Fix the tokenomics and fix the industry. Qual é a sua visão sobre isso aí, cara? A gente vê novos tokenomics surgindo, que isso realmente, futuramente, eu acredito que vão ser endossados pela regulamentação, pelo Clarity, né, a lei da clareza, mas a gente já vê algum movimento muito claro, né, de alguns projetos em cripto, as altcoins aí 2.0, 3.0, né, essas nomenclaturas que o pessoal dão, que estão muito ligados, né, a essas questões novas de tokenomics, né? A própria Solana está com duas SINDs, né, para serem votadas aí no fórum, que tem exatamente em relação ao tokenomics da própria Solana, que vem sendo muito criticado, né? O assunto principal do Breakpoint esse ano vai ser sobre tokenomics. Então, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer aí, cara, como é que você está vendo, o que você está avaliando, qual o seu take aí, para se você concorda com essa frase, discorda, e o que você pode agregar para a gente aí dentro desse assunto? Cara, não só concordo, como já falo sobre isso há bastante tempo, né? Isso talvez seja um sinal de que é foda, porque, irmão, eu acho que eu posso até morder a língua de novo, né? Mas uma parte de mim continua querendo acreditar que o próximo ciclo vai ser mais maduro.
Porra, eu também, Eu cara. posso morder muito feio a língua, cara. Posso morder muito feio, porque basta a primeira meme coin decolar que a gente volta a virar primata em 5 minutos. Mas enfim, vamos dar um voto de boa fé, né? Porque pelo menos a discussão sobre o amadurecimento dos tokenomics, ela está muito mais forte nessa virada de ciclo do que estava na virada de ciclo passada, né? Então, pelo menos eu acho que os investidores de cripto ou compradores de token já perceberam que tokens são um instrumento pobre, um instrumento financeiro pobre, e que a gente já está num ponto de compreensão das dinâmicas do mercado e de tanto token criado que os tokens realmente, para se diferenciarem da massa, e são hoje dezenas de milhões de tokens que existem, né, fabricados, o token ele tem que ser bom e o projeto tem que ser bom e tem que ter uma boa relação entre um bom projeto e um bom token para você ser um projeto que realmente consegue apreciar o valor do seu token. E isso, é claro, né, é muito ilustrado pelo caso de sucesso da Hyperliquid, muito embora a Hyperliquid não seja o único projeto que é bom e que tem um bom tokenomics, Hyperliquid acabou virando o símbolo disso, né, tipo, o estandarte dessa bandeira, que são os tokens de valor real, ou os tokens que o pessoal fala que tem um bom tokenomics. Quando você tem um bom projeto, a tendência do token bom é que ele capture, né, pelo menos uma parte desse sucesso do projeto de volta para aqueles que decidiram se token. Eu acho que isso não é só uma tendência diferencial, os tokens que vão conseguir ou não Opa, Casca, você começou a cortar aí pra mim, cara. Você parou de falar? Lucas, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô Acho que o ouvindo. Casca Acho que caiu, cara. tá cortando, É. cortando mesmo. Casca, tá nos ouvindo? Acho que não, cara. Acho que ele caiu. Opa, alô? Opa, agora voltou, Casca. Agora Aí, voltou, mano. Deu agora uma sim. cortada violenta aí, mas agora voltou. Deixa eu puxar ele novamente aqui, peraí. Acho que ele caiu e É, caiu. tá voltando aí. As Spacezinhas tem que dar um bugzinho, né? Vamos ver se ele reconecta aí. Reconectou aí, ó. Já tô Já puxando foi. ele. Voltou, agora sim. Voltou, Cascão. Eu entrei e saí. Em que ponto que eu fui cortado? Você tava... Alô, alô? Alô, tô te ouvindo. Você estava falando da indústria, dos exemplos que a gente está vendo, que esse ciclo está sendo muito mais falado em tokenomics, e você estava citando a Hyperliquid como exemplo, de não estar só em teoria, mas na prática mesmo, né? O pessoal vendo até o preço respondendo. Você estava nessa linha de raciocínio citando a Hyperliquid. Tá. Então, assim, só para dizer que eu acho que esse pode ser um dos pontos para diferenciar projetos fortes, tá? Do próximo ciclo. E a capacidade do token de capturar valor. Isso pode ser um bom diferencial. E espero que fique claro para que segurar projetos do ciclo passado não é garantia de sair no 0 a 0 no sentido menos de fazer lucro. Né? Quem comprou em Uni 2021 está até agora no prejuízo. A Uni nem bateu uma máxima histórica durante o salto de 25. Imagina desenhar uma nova máxima histórica. E o pessoal acredita nisso. O que foi bom, no próximo ciclo eu saio no 0 a 0. Né? Tem muita coisa do cara. Ele fala, pelo menos um dia vai rolar. Aí o problema. Castão, desculpa te cortar aí, meu velho. Mas a gente. Alô, Casta? Desculpa te E agora cortar aí, meu mano. Eu tô te ouvindo ficou aqui, ruim mas pra mim também. tá cortando muito, cara, os spaces agora, da sua voz aí. Aqui pra gente. Deixa eu pegar o Wi-Fi. Vê se vai pra janela aí mais pertinho. E agora, Caixa deve vamos lá. estar viajando também, né, cara? Caixa, pô, duvido que esteja em casa. Melhorou? Alô, alô? Agora tá bem Melhorou. melhor. Agora tá bem melhor. Ah, legal. Eu consegui trocar de hotspot aqui, troquei de um Wi-Fi pro outro. Eu tô no escritório, tô em São Paulo. Pô, agora tá show de bola, Caixa. Mas Você enfim, tava falando de AviUni, você tá AviUni de exemplo. Comprou no topo, tá até agora no prejuízo, entendeu?
E provavelmente vai ficar no prejuízo para sempre. A não ser que eles façam alguma mudança muito drástica, entendeu? Pode ser que se não mexer no token, que ele nunca mais bata a máxima histórica. Como vários projetos nunca mais bateram, né? Cardano, Dash, IOTA, Nano, entendeu? Sim, pô, Castro, eu tenho uma visão também muito particular em relação a isso. A gente já falou aqui nos outros spaces também. Mas hoje, cara, eu seguro aí 4 moedas no meu portfólio aí, né? Hype, Solana e Bitcoin, obviamente, são uma delas, né? A gente já fala sobre isso aqui abertamente, não tem problema. Mas é o que eu falo, cara, é o seguinte: eu não compraria nenhuma altcoin que não investisse em tokenomics e em lobby, cara, lá nos Estados Unidos, né? Parece muito trivial você falar isso, mas eu acho que as novas empresas, as novas altcoins que chegarem, se anteciparem nesse processo, né? Você vê aí Júpiter, Uniswap, Hyperliquid, esses grandões aí tentando ter uma proximidade ao que é possível você fazer no que tem de legislação hoje em dia, porque se você, pelo menos na SEC passada, se você faz qualquer ajuste ali no tokenomics, até desse que você tem da Hyperliquid hoje em dia, você já tinha sido multado em bilhões, estava fechado, entendeu? O Gary Gensler já tinha multado a tua empresa e você iria literalmente à falência, né? Então eu vejo, como você falou, cara, eu quero acreditar que o próximo ciclo também posso queimar a língua, né? Que o ser humano ele é muito gambler por natureza, mas eu, talvez por estar acompanhando bastante esses eventos, né, o que vem acontecendo no mundo, esse lado bem mais empresarial assim, eu tenho essa visão, cara, de que, porque é muito dinheiro, né? É uma grana muito alta que esses caras podem fazer, né? A gente já vê valuations aí, as coisas astronômicas, né? Então, eu ainda quero crer que esse mercado vai ficar um pouco mais sério, né? E que tokenomics, cara, vai ser um grande nome aí que as pessoas vão falar. Uma vez eu fiz uma pergunta numa live do Andrew Matthews, cara ele é Consumer App na Solana, ele é o head de Consumer App dentro da Solana. E aí eu fiz exatamente essa pergunta para ele, foi no início desse ano, e ele respondeu que sim, cara, que ele vê que muitos projetos assim que buildam, que constroem, deixam de usar o tokenomics muitas vezes pela parte de regulamentação, de não poder saber até onde ele pode ir, como alavancar o teu negócio ali com o seu tokenomics, né? Então Concordo contigo. É um assunto que eu acho bem bacana, cara, e tô acompanhando. Castão, pô, eu tinha muita dúvida aqui, cara. Trocaria ideia com você horas aqui. Gosto pra caramba de falar sobre isso, até com um cara como você, que a gente sempre aprende muito, né? Mas infelizmente vou chegando pro final, mas não podia deixar de fazer uma pergunta aí, meio Bitcoin, meio macro também, que é sobre o nosso queridão Bitcoin aí, né, velho? Eu vejo, acompanho seu raciocínio aí de anos, você vem falando muito, né? Sempre vejo suas lives também. Mas a que eu te faço é o seguinte, a pergunta que eu te faço é a seguinte, cara, todo mundo espera os juros cair para o Bitcoin subir, né? Então, pô, com a dívida americana aí batendo na casa dos 40 trilhões, e você fala uma frase que sempre me chamou muita atenção, cara, que o Bitcoin coloca os países em xeque, né? Essa é uma frase que você já falou uns 2 anos atrás e ficou na minha cabeça. E você vê um cenário, cara, em que mesmo que os juros subindo, isso pode vir ser bullish pro Bitcoin, com esse molde assim de deixar os países em xeque nessa parte de emissão de moeda, porque o problema passa a ser solvência, né, e não custo mesmo de capital. Como é que você vê? Como é que você enxerga isso aí, cara? Você acha que é possível? Porque hoje em dia a narrativa que a gente fala é sempre essa, né? O Bitcoin acompanhou o M2 ali, alguns outros M's pelos últimos 3 anos, mas de uns meses para cá, principalmente esse ano, ele vem se descorrelacionando, né? E o futuro a Deus pertence, né, cara? É muito difícil você fazer esse tipo de previsão, né? Você tem que ter uma concepção muito de geopolítica, de macro, de economia, né? E você acha que é um cara bom para falar sobre isso. Então, como é que você vê essa possibilidade do Bitcoin um dia mesmo se desgarrar e começar a ganhar narrativa, mesmo num cenário de aumento de juros, mas de impressão de cada vez mais de fiat para poder sustentar? Como é que você enxerga isso aí? O que está pegando a gente, né, nesse momento é que existe sim, claro, um ativo que ele é matematicamente escasso e que possui uma demanda pelo menos constante, a tendência é que ele precifique a expansão monetária. Eu não tenho cada vez mais Bitcoin, mas eu tenho cada vez mais dólar. Então a tendência é que o Bitcoin valha cada vez mais dólares. O problema é que essa lógica não se aplica apenas ao Bitcoin. Essa lógica se aplica a qualquer coisa que você acredita que possa precificar os novos dólares. Em 2021, era um ano onde a gente não tinha muita assimetria de mercado para investimento além de Bitcoin e criptoativos.
E essa realidade hoje é bem diferente, porque as ações, né, de IA, seja IA uma bolha ou não, tá? Mas elas estão entregando retornos que são retornos que em 2021 não existiam fora do mercado cripto, né? Você tem instrumentos de ETF, você tem ações tokenizadas. Então, a- existe hoje toda uma sorte de uma categoria de investimentos e de estratégias e ativos financeiros que é tão sexy hoje quanto o cripto era sexy sozinho em 21. Então, ao mesmo tempo que você tem sim o fenômeno da expansão monetária, o descontrole monetário, você tem mais coisas concorrendo ao título de proteção contra esse acontecimento. E aí o Bitcoin, ele começa a ficar um pouco mais fraco porque ele tem que mostrar não só que ele é capaz de fazer isso, mas que ele pode fazer isso melhor do que as alternativas que concorrem com ele. Bitcoin hoje pagou menos que Nvidia, então você pode achar Bitcoin lindo, mas para quem está no jogo monetário, não importa se Bitcoin é feio e Nvidia é bonito ou vice-versa. Importa que quem comprou Nvidia no momento certo fez mais dinheiro do que quem comprou Bitcoin. E para as carteiras de investimento e hedge funds, todo o argumento se resume apenas a isso, e nada mais do que isso. Então eu acho que o Bitcoin, para ele ter um lugar no futuro, apenas ele ser escasso e ter uma galera que gosta dele, isso não é o suficiente para o Bitcoin ser um protagonista do futuro. O Bitcoin vai ter que fazer mais do que isso, né? Ele ter runas e inscrições coloridas também não é o suficiente. Então, para a gente ver um futuro onde o Bitcoin realmente ele volta a ser um protagonista do mercado, ele vai ter que começar a mostrar para que ele serve no mundo de verdade. E isso envolve usar o Bitcoin ou ele ter um papel na economia global como máquina financeira, como sistema de liquidação, como moeda, como reserva, o que quer que seja. E hoje ele não consegue fazer isso ainda. Ele continua sendo utilizado pela maioria do capital que entra nele como um ativo especulativo. E se ele, por mais bonito que seja, e por mais que ele pudesse servir para mais do que isso, se ele continuar apenas servindo como veículo de especulação, ele em algum momento vai ser menos sexy do que outros veículos de especulação e vai ser sempre esse jogo de se ele for a bola da vez, bom para ele, se ele não for, o ciclo não vai ser bom. Perfeito, Casta. Você enxerga mais um Bitcoin mesmo como um seguro, né? Acho que você fala bastante sobre isso também, né, na carteira hoje em dia. Um seguro contra o que pode dar É, errado no mundo, né? Acho interessante também esse take. eu vejo o Bitcoin brilhar num futuro onde alguma merda muito grande acontece com o dólar e com o sistema fiduciário. Só que isso pode ou não acontecer, e se acontecer, não dá para saber quando. O problema é que esperar acontecer para comprar o Bitcoin já era, porque quando ficar claro que isso aconteceu, o Bitcoin já vai estar caro, entendeu? Não, perfeito, Casta. Faz total sentido. É como eu tenho enxergado também. E é sempre bom, né, cara? A gente ouvir, acho que muita coisa tá mudando. Eu queria falar, levar o papo sobre IA também, mas não vai dar para nesses spaces aqui. E isso aí, cara, tem muita coisa acontecendo aí. Era muito bom ouvir de você. O Papini participou aqui do Space passado também, foi muito bom. E esse aqui hoje também. Mas infelizmente a gente vai chegando no final aí, Castão. Respeito ao seu tempo também, não vou me alongar muito aqui. E perguntar aí pra galera aí da última vez se alguém quer subir. Alguém pediu aí solicitação, Lucas? Por enquanto não, tá tranquilo. Não, né? E aproveitar para lembrar pra galera também, tá no finalzinho aí, que a gente tá com um grupo aberto, né, no Telegram. Vou deixar até no link aí também, pra galera que quiser saber mais também sobre o que a gente tá fazendo aí, Agito, na América Latina, Jet Latam e a GTX também, né? O grupo é um pouco focado aí em trade, então quem quiser participar, vai ser uma honra. A gente até fez um sorteio lá para os OGs, né, do mousepad, e pretendemos fazer mais coisas por lá também. Vou deixar aí o link aí para quem quiser entrar. Show? Pô, beleza, Lucão, bem lembrado, galera. O Lucão lembrou bem aí, a gente tá com um grupo nosso de Telegram, tem bastante coisa acontecendo aí, mas entra lá, a gente tá fazendo sorteios, futuramente vamos fazer umas lives sobre trade também. E acabou que eu não tive a oportunidade de falar com você, né, Caixa? Você soube da JTX que a Gilto lançou? Produto? Não sei se você tá muito nessa área, Não, tô por fora, tá irmão. por fora. E você faz muito fit, cara, com a corretora, né? Eles lançaram uma corretora descentralizada agora, JTX, com um foco muito no trader profissional, né? Ele quer muito aquele cara ali da Faria Lima mesmo, né?
Claro que os degens fazem parte, não tem como, principalmente como bootstrap, essa liquidez inicial, esse teste de estresse ali, de lançar um MVP, na verdade, né? Mas a JTX já está rodando e, cara, tem o aval do time da Jito, né? Que, tirando os nossos vieses aqui, é um dos times mais qualificados aí que tem no mercado, não só dentro da Solana. É a turma que mexe lá com toda a parte de execução, de ordem, de construção de blocos mesmo na Solana, que foi um dos moldes com que deu errado, né? Esse ciclo de perps dentro da Solana. É um papo bem mais técnico isso aí, mas o que eu gosto muito da Solana que a gente fala é que a gente nunca procura romantizar as coisas aqui, né? E eu gosto muito dessa postura do pessoal da Jito, desde então, eles, nas próprias palavras do Lucas, né, o CEO, que durante anos eles passaram dando consultoria para diversos projetos de PerpDex que chegaram até eles, né, eles ajudavam, né, a Jito não se metia com consumer app, só que, pô, eles também não são bobos, né, cara, depois foram ver o tamanho de mercado que você pode atingir isso aí, e decidiram eles mesmos lançar, né, um consumer app, a corretora GTX, com essa pegada bem profissional mesmo. Depois eu queria até conversar com você, Castro, sobre isso, um papo para frente aí. Acho que tem muito fit com você, com o seu mercado, com a figura que você representa, com o público que a gente quer chegar também. Bem bacana, cara. Não, super top a conversa, irmãozão. Pode me conectar com o time, chegar junto, a gente troca uma ideia. Vai ser um prazer, pô. Pô, valeu, meu irmão. Muito obrigado, Castão. Cara, vou finalizar aqui com as minhas palavras. Agradecer muito ao Castro aí, como eu falei, é um dos caras aí que eu mais admiro em todo o mercado cripto, não só Brasil, Latam, mas no mundo. Já aprendi muito com o Castro, continuo aprendendo. Né? São pessoas assim que a gente luta para trazer para o nosso ecossistema, né, cara? Aquele cara que você tem assim. Pô, já mostrei vídeo do Castro até pro meu pai, né? Porque, pô, o cara explica muito bem mesmo, e tem muita gente com preconceito, né? E você vencer essa barreira, cara, às vezes esse preconceito é muito oriundo da falta de informação mesmo, né? E eu acho que o Castro é um cara que agrega muito nisso aí no nosso mercado, na nossa indústria de uma forma geral, porque ele desvenda muitos mitos e também não faz folclore, né? Como ele mesmo falou aqui, nunca foi um cara de ficar chilando projeto, e já deixou, obviamente, eu tenho noção disso, de quanto dinheiro ele já deixou de ganhar. Então, é um cara que eu admiro muito, que a gente quer ter junto, é o mesmo discurso que a gente tem com nossos outros convidados aí. E é um prazer, cara, ter você aqui, professor Castro aí, mestre. Vi que o Henricão subiu a mão aí. Aí, se você quiser falar, Henrique, também, antes de passar a palavra para o Castro se despedir aí, falar do produto dele, da comunidade. Fala, tá me ouvindo bem? Boa tarde aí, galera. Opa, irmão, tô te ouvindo sim. Opa! Boa. Vai lá, Henricão. Oi, aí, Castro, tudo bem? Beleza? Não consegui falar contigo lá no Blockchain Rio muito bem. Tava na maior correria, você lá. Falei até um pouquinho lá com você rápido no stand da Eva. Mas, de qualquer forma, cara, de qualquer forma, parabenizar aí você aí, pô, sempre espalhando a palavra aí de uma forma diferenciada. Isso aí é bem importante aí pro público jovem que tá chegando aí em cripto. Eu acho que é até essencial, né? Aí a gente consegue criar essa cultura aí. O Blockchain Rio demonstrou muito bem isso aí que você conseguiu criar. Acho que às vezes a gente não tem nem dimensão, ou você também. Pode ter certeza aí que de repente não tem a dimensão, mas você ajudou a criar bastante parte daquela comunidade que estava lá. Então, acho que é muito legal continuar o trabalho, né? Óbvio, né? A gente quer grana e tal, mas tem coisas assim, tem momentos que a gente vê que não é só isso, né? Um pouco mais do que isso. Então, te parabenizar por isso. E, cara, e trazer uma pergunta aí. Eu acho que é aquela pergunta que o pessoal gosta de escutar, né? Eu vou até saber mais ou menos a linha que você pode abordar aí, mas eu quero ouvir de você. Tá acompanhando aí narrativas e projetos, né? Que o mercado cripto ainda não está precificando. Você está vendo aí alguma coisa bem interessante aí em algum setor que a galera pode não estar enxergando? O que você está já aí na tua lupa aí, no seu olhar aí em relação a isso? Cara, eu acho que a gente vai ter uma mudança. Isso, mais uma vez, é que quando eu começo a falar do mercado ficar mais maduro, é quando minhas previsões começam a falhar muito, né? Então, esse é o ponto que. Quando eu tenho muita fé que o negócio vai acontecer, eu falo que é profecia do Casta. Mas quando eu falo disso, eu não digo que é profecia, não, é chutômetro mesmo, tá? Mas o ciclo passado, a gente não teve out-season. Mas a gente teve aqueles blocos de narrativa, que é um comportamento sintomático de um mercado ignorante. Um token de banana subiu, então todos os tokens de banana têm que subir junto. E não importa se era banana, laranja, era a fruta da vez. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo para um sistema onde os projetos são mais avaliados caso a caso. Então, se o projeto é bom e o tokenomics é bom,
ele vai acabar achando um lugar no mercado porque faz sentido financeiro ter aquele token na carteira, e não porque ele é o que está todo mundo colocando no Twitter. Então, pode ser que a gente tenha uma virada que a gente está acostumado dessas narrativas seasons, né? Essas ondas de hype e tal, elas serem trocadas por uma coisa mais particular de vamos encontrar os bons projetos. Não importa se é DeFi, se é RWA, né, se é alguma outra coisa. O que importa é que ele seja bom e que o token seja bom. Né? Tanto você vê que um dos projetos que segurou muito bem o bear market, como Hyperliquid, e que entregou resultados, dependendo do período temporal, até superiores a Hyperliquid, foi EVA. Cara, e EVA é um projeto de mineração de Bitcoin tokenizado, que não tem nada a ver com o projeto de Hyperliquid, que é infraestrutura financeira de DeFi, né? Então, acaba que a gente pode sim ver um cenário onde o projeto que é bom vai encontrar o seu lugar e ele vai prosperar não porque as pessoas estão animadas com ele vai prosperar porque financeiramente faz sentido que o mercado arbitre o valor daquele token no valor que ele está naquele momento, né? E isso vai ter que mudar um pouco a maneira como a gente analisa o mercado e como a gente procura as assimetrias dele. Pô, excelente, Casta. Eu concordo Top, eu tenho 100% com o minhas que você falou ervas aí sobre que eu isso aqui. ganhei lá no Blockchain Rio. Tem, é? Fala. Legal. Olha o que eu apanhei porque eu falei de Eva nesse mercado, cara, a galera caiu em cima de mim com uma força daqui pariu. Mas eu sabia que eu ia apanhar. A galera, Não, foi até o foda projeto mesmo, a se. gente ouvia. Pô, até o Casta tá falando de Eva, mas É. E é eu aquilo fui que o a gente primeiro, fala, né, cara. Casta? A pessoa não é. Foi eu que abri o mercado brasileiro para Eva, né? Foi pronto, agora o Casta se vendeu, né? O dinheiro compra tudo. Pô, mal sabe os caras que eu rejeitei propostas, velho, de 7 dígitos para falar de token já, velho, enquanto tava brigando com cheque especial, pô. Que realmente eu via sentido no projeto, por isso que eu falei dele. Não, com certeza, 7 cara. não, né? Não, 7 foi exagero, 6 dígitos, né? 7 Ah, mas contei eu errado, 6 acredito. dígitos. Em 6, reais talvez né? 7 Em dígitos. reais. Né? É. Ah, pô, nesse mercado aí, cara, eu já fui QOL, mas bem pequenininho, já recebi proposta assim bem boa também para falar de tralha. Imagina os caras grandes assim do seu tamanho aí que ó, atingiram uma audiência enorme. Pô, eu imagino, cara. O bull market que tu deve ter recebido ali de proposta. Mas é aquilo, né? Oxi, velho. É muita ignorância também que tem no mercado, né? No sentido de você ignorar os fatos, né? Você não saber o que está por trás. Eu, É. e muita gente sai falando, né? Eu nunca falei de Eva porque não estudo o projeto, não tem como a gente ver tudo também, né, Castro? Também estou muito nesse meio aqui do DeFi, da Gito, da Solana, mas você estando por trás do projeto aí já é uma grande referência. Aproveita aí, Castão, para falar também o que você quiser, se despedir da galera, falar sobre a Oxus, o que você quiser, irmão. O microfone é Ah, seu aí, legal. fica à vontade. É a famosa hora do jabá, né? Então, pessoal, Claro, pô. legal. Obrigado, irmão, pelo espaço, tá? Agradeço todo o pessoal que compareceu, que ficou com a gente aqui na live. Né? Convido as pessoas a me seguirem nas redes sociais, é @castacripto, tá? No YouTube, no Twitter e no Instagram. Eu faço lives de perguntas e respostas toda segunda-feira à noite no YouTube, para quem quiser ouvir. E na Oxus, cara, a gente está operando o mercado de pagamentos internacionais. Então, se você conhece alguma empresa ou tem conexões, né, no ramo de pagamentos globais, pode vir falar comigo que do nosso lado, tá? Sempre tem negócio para fazer. Pô, Caixa, você tem que mandar um BD seu lá na Solana House, cara. Os caras da Solana são fera. O Cauê que tá ouvindo a gente aqui, que é o Os caras que é o são bons, dev né, da velho? Solana. Os caras Eu conhecem tinha o falado. A gente conversou uma vez com a galera de lá, porque estava rolando tipo uns encontros para o pessoal falar dos seus projetos, né? Como é que fez as coisas no mercado. Eles acho que eles ficaram de me convidar. Quando chamarem, eu vou lá e eu falo um pouco, né? Não é nem para vender a Oxus, é explicar como que eu consegui construir a Oxus junto com o Coruja, né? Como é que a gente, em tão pouco tempo, fez uma empresa que está, decolando aí no mercado, cara. Pô, eu vejo total fit, Castro. É o que você falou, não é a questão de promover ou não, cara. Promover o que a gente acredita faz parte também, né? É. Não, Até não porque tem nem tem problema token, nenhum. pô. Não tem nem como investir, pô. Não tem Exato. token para vender, pô. Eu digo assim, cara, é matar 4, 5 coelhos com a cajadada só. É você ir lá, você É, vai conhecer muita gente, o pessoal tem um network. Quem me passou esse lead do BTG Pactual foi o próprio galera do Super Team, né? O Cuca. legal. Então, assim, a gente sempre conversa sobre isso aí também, cara.
Falei com o Caio também agora. A gente tem um network bom aqui no Brasil, né? A galera da Solana também tem muitas presenças no lado institucional. E como eu falei, você é um cara que a gente fala, cara, de consciência limpa, né? Porque você falar de projetos aqui é muito como a gente aborda o nosso pitch, assim, pitch entre aspas, né, da JTX. É isso, porque você falar de um produto que você realmente acredita, né, de pessoas sérias no mercado, é muito mais fácil do que você falar de um projeto que tu não conhece, que o dev é doxado, que não é nem empresa, né? É Então, outra cara, coisa. não tem problema nenhum, mano. É um prazer aí. A gente admira também, cara, esse lado do seu empreendedor aí. E vai ser um prazer, cara, poder receber você lá, trocar ideia, arrumar oportunidade também. Vai ter agora o segundo turno, né? O Degaras Parte 2. Foi lá na Solana House em São Paulo. Se estiver por lá, dá um pulo lá, cara. Vai ser bem legal. Pô, demorou. Contem comigo, cara. Encaixando aqui na agenda, eu pego o carro e vou, porque eu moro no interior de São Paulo. Eu só pego o carrinho e vou, pô. Pô, maravilha, Até isso que eu ia falar, pô. Até esse comentar, Diegão. O Casta tem muito fit pra ir lá, cara. Em momentos como esse aí. A galera que tá velho. construindo lá, Solana. Eu acho que encontrar um ele vai pouco da agregar Ops lá. muito com a galera lá, acho que não tenho certeza, e a galera agregar muito também de volta, porque os caras lá são fera, né? Também tem uma turma bem forte que aparece lá, é bastante network também. Bom, galera, não vou me alongar mais não. A hora do Casta aí é cara também, né? Cara, deixa o cara seguir o rumo dele. Castão, aqui eu velho, aceito pagamentos em rodízios de sushi por esse trabalho de hoje. Não, pô, vai rolar, Casta, vai rolar. Tinha que ter ido no nosso jantar lá, pô. Mas daí ficou corrido, né? A gente vamos comer um sushi aí, trocando ideia aí sobre a GTX, que eu acho que você vai ter fit contigo pra caramba também, cara. Demorou, cara. Valeu. Valeu, meu irmão. Casta, mais uma vez, brigadão aí. Obrigado à audiência aí, todo mundo que colou aí pra ouvir. Henrique, Piquenique, Cauê, Rafão, Lucas, Hard, DG, Hernani, Romulo e o resto aí que ouviu a gente. Muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu. Abraço, pessoal. Valeu, galera.